Bom dia, pessoal. Gravando aqui a aula sobre trabalho e energia. O objetivo dessa aula aqui é fazer a conexão entre a matéria que a gente estava estudando e o trabalho sobre matrizes energéticas que eu pedi para vocês fazerem, né? Que a maioria de vocês já deve estar terminando o trabalho. Então vamos lá, trabalho e energia. Trabalho de uma força. O que é o trabalho de uma força? Imagina que você tem um bloco aqui, um bloco de uma massa determinada m, mas pra gente a massa não interessa, né? Mas é um bloco. E sobre esse bloco, você aplica uma força. Pode ser uma corda puxando, pode ser alguém empurrando. Você está aplicando uma força que não necessariamente ela é na direção do movimento, né? Pode ser uma força numa direção qualquer. Então a gente tem uma força F aqui aplicada aqui. Beleza? E como resultado da aplicação dessa força, esse bloco ele vai se deslocar uma distância D aqui na horizontal. Beleza? O que é o trabalho dessa força? O trabalho dessa força é denotado por essa letra grega aqui. Para quem não reconhece essa letra, ela se chama tau, é uma letra grega, né? É tipo um J ao contrário, com a perninha ao contrário. Então o trabalho da força F vai ser igual ao módulo dessa força, né? o tamanho desse vetor força, vezes a distância que esse corpo foi deslocado, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção e o sentido do deslocamento. Então o deslocamento é aqui na horizontal e a força ela é aplicada assim nesse ângulo, com o ângulo θ, com a direção horizontal. Então você vai pegar o módulo da força, né? O tamanho desse vetor força, vezes a distância que esse corpo foi deslocado, vezes o cosseno desse ângulo. E esse é o trabalho. Por que o cosseno? Porque a única parte dessa força aqui que contribui para esse deslocamento é essa componente aqui. Deixa eu colocar em outra cor. Vou colocar a cor verde. Deixa eu afinar isso aqui. Então a única parte da força que contribui para esse movimento é a parte da força que é na direção horizontal. Então o que esse cosseno faz é simplesmente ignora essa parte aqui vertical e pega só essa componente horizontal. Então é por isso que tem esse cosseno. Então o trabalho de uma força, módulo da força, vezes a distância que essa força deslocou o corpo, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção de deslocamento. É assim que a gente calcula o trabalho. O trabalho a gente denota por essa letra grega tau. Então o trabalho da força F igual a F vezes D vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre a força e o sentido do deslocamento. A unidade no SI do trabalho é o Joule. A gente denota por uma letra J, né, e escreve assim, Joule. Joule, só como curiosidade, vem desse camarada aqui, essa unidade, James Prescott Joule. É um camarada aí no século XIX que estudou muito fenômenos de calor, fenômenos de energia, né? Aí acabou que a unidade de trabalho ganhou o nome dele, Joule. Então o que é o trabalho? O trabalho ele é uma medida escalar da ação de uma força sobre um corpo durante o deslocamento, ou seja, é uma medida que não é vetorial, né? Ela é escalar da ação dessa força durante o deslocamento. Ou em outras palavras, a gente pode dizer também que o trabalho é o esforço realizado por uma força para mover um corpo de um ponto a outro, né? O quanto você se esforçou, o quanto essa força se desgastou, assim, entre aspas, né, para deslocar um corpo de um ponto até outro. Beleza? No caso aqui, deslocou esse corpo uma distância d. E para que é importante essa noção de trabalho, né? Porque é dessa noção de trabalho que surge o conceito de energia. E isso aqui sim é extremamente importante. Beleza? O que é energia? Energia é a capacidade de produzir ação e ou movimento. Você pode entender a energia como o combustível do universo. Vou colocar entre aspas aqui, combustível do universo. Porque nada no universo acontece se não tiver energia. Um corpo não se move se não tiver energia. Reações químicas não acontecem se não tiver energia. Não existe calor sem energia. Nada acontece sem energia. Então a energia, que eu resumi aqui como a capacidade de produzir ação ou movimento, é o combustível do nosso universo. Tudo para acontecer precisa de energia. Beleza? Então aqui, ó, quando realizamos trabalho, é aqui que é a conexão entre trabalho e energia, né? Quando nós realizamos trabalho sobre um corpo, dizemos que esse corpo ganhou energia aqui, ó. Aqui nesse exemplozinho básico na definição de trabalho,
a gente exerceu uma força aqui sobre esse corpo e esse corpo executou um deslocamento. Como ele executou uma ação ou um movimento, nesse caso um movimento, a gente diz que ele ganhou energia. Beleza? Esse corpo ganhou energia. Pode perder também, mas aí é um assunto para mais para frente. Aqui eu quero só resumir o conceito, né? E como a energia ela é definida em termos de trabalho, a energia, a unidade de energia no SI, Sistema Internacional de Unidades, também é o joule. Então a energia se mede em joule, assim como o trabalho. Beleza? Então existem várias formas de energia. Os tipos de energia mecânica. Energia mecânica. Então as formas de energia mecânica são essas três aqui que eu resumi para vocês. Ó. Energia cinética, que é a energia associada ao movimento de um corpo. Então, como eu falei, se um corpo está se movendo, ele tem energia. Esse tipo de energia associada ao movimento chama-se energia cinética. Beleza? E como que eu obtenho energia cinética em termos de trabalho, né? A energia cinética ela é igual ao trabalho de uma força necessária para colocar o corpo em movimento. Então você imagina que você tinha um corpo parado, imagina que não tem atrito nem nada aqui. Uma força empurra esse carro e esse carro ele vai adquirir uma velocidade v. Beleza? Então esse corpo aqui foi realizado trabalho sobre esse carro e esse carro adquiriu velocidade. Ou seja, ele adquiriu energia. Beleza? Então essa aqui é a fórmula para energia cinética. Você pega a massa, multiplica pela velocidade ao quadrado, divide por 2. Essa é a energia cinética do carro, energia associada ao movimento do carro. Outro tipo de energia mecânica é a energia potencial gravitacional, que ela é a energia associada à posição, nesse caso aqui a altura, a posição de um corpo em relação numa região onde existe gravidade. Sim, para simplificar eu coloquei aqui a altura, né? Então, ó, imagina que você tem um corpo M aqui, suspenso a uma altura h do chão, em alguma região onde existe a aceleração da gravidade. O que é a energia potencial gravitacional? Ela é igual ao trabalho de uma força deslocando o corpo a uma altura h contra a força da gravidade. Imagina que você tinha esse corpo aqui de massa m aqui embaixo. Imagina que essa força F aqui deslocou esse corpo a uma altura h contra a ação da força peso. Né? O valor desse trabalho é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Por que a gente chama de energia potencial? Né? Porque imagina que esse corpo está aqui parado. Se você soltar esse corpo aqui, ele vai se mover. Então é uma energia em potencial. Né? O corpo não está fazendo nada, mas ele tem o potencial de fazer alguma coisa. Por isso que a gente chama de energia potencial. Se eu soltar aqui, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética. Porque ele vai adquirir velocidade, vai cair até bater no chão. Então, vimos até agora energia cinética e energia potencial. Tem essa formulinha. Cada uma tem uma fórmula, né? Você obtém essas duas fórmulas aqui a partir da noção de trabalho. E energia potencial elástica. Também a gente chama ela de potencial, porque ela tem o potencial de se transformar em outra coisa, se transformar em algum tipo de movimento. É a energia associada a um corpo acoplado a uma mola. Um sistema qualquer que tenha característica elástica, né? Então, ela é igual ao trabalho de uma força que deforma uma mola contra a força elástica. Então, imagine que você tem um corpo aqui, ele está aqui na extremidade da mola, a mola está em equilíbrio, ela não está nem comprimida nem estendida. Imagine que uma força F comprime essa mola, até aqui, comprime a mola numa distância x. A energia potencial elástica associada a essa configuração vai ser igual a K, que é uma constante da mola, vezes x, que é essa compressão da mola, ao quadrado dividido por 2. Novamente a gente chama de energia potencial porque essa energia ela tem potencial de se transformar em outro tipo de energia, por exemplo, a energia cinética. Se essa força parar de agir aqui, o que vai acontecer? A mola vai empurrar ele para cá. Aí ele fica oscilando. Então, se o corpo estiver parado aqui, com essa força atuando aqui, ó, no sentido de sempre deixar essa mola comprimida. No momento que eu tirar essa força aqui, essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética, porque a mola vai empurrar essa massa, vai fazer com que ela ganhe velocidade. Beleza? Então, vimos aí 3 tipos de energia mecânica, são os mais comuns: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia elástica. Outra forma de energia que a gente costuma ouvir aí no dia a dia: energia elétrica, né, a base da nossa civilização aí, a energia elétrica, energia térmica, energia que vem de fenômenos de calor, energia química e etc. Tem vários outros tipos de energia: energia solar, energia nuclear, etc. São várias formas de energia. Beleza? Vimos alguns tipos de energia aí. Agora
o mais importante para a gente, que é o assunto principal aí do trabalho que eu passei para vocês, que é o princípio da conservação da energia. Isso daqui justifica o porquê que é interessante a gente definir o conceito de trabalho e energia. Definimos aqui o conceito de trabalho de uma força, depois usamos isso para definir o que é energia, né, que é o combustível do universo. E esse princípio aqui, ou lei, em alguns livros eles vão falar assim, ó, lei da conservação de energia ou princípio da conservação de energia, mesma coisa. Então, o conceito de energia é útil justamente por causa desse princípio, por causa dessa lei da conservação de energia. Vamos ver agora aqui. Ó. O enunciado da lei é o seguinte, ó, a quantidade total de energia, então o total de energia em um sistema isolado permanece constante. Esse é o enunciado mais preciso. Traduzindo isso aqui de forma mais fácil de entender, energia não pode ser criada. Essa minha letra horrível aqui, isso aqui é uma letra C. A energia não pode ser criada nem destruída. Pode apenas ser transformada de um tipo para outro. E aqui que é a chave desse negócio aqui. Vamos lá. Por que isso é útil? Por que essa noção de energia é útil? Por causa desse princípio, por causa dessa lei da conservação de energia. Porque a gente não pode criar nem destruir energia, mas a gente pode transformar essa energia de um tipo para outro. Para ilustrar esse conceito, eu coloquei um link aqui no simulador, vou mostrar para vocês. Imagina que você tem uma pessoa aqui, vou colocar um cachorro. Você tem uma rampa, você tem um cachorro. Perceba no gráfico aqui, ó, aqui representa a energia total dele. Deixa eu resetar isso daqui. Esse gráfico aqui é o gráfico de energia, ele representa a energia total. Se eu aumento a altura do cachorro, ó, ele adquire energia potencial gravitacional. Lembra lá das notas que eu acabei de mostrar para vocês? Que quando um corpo ele tem altura numa região onde tem gravidade, ele tem energia potencial gravitacional. Vamos ver aqui, ó, energia potencial gravitacional. Eu tenho um corpo, eu levanto ele adquire energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Então, aqui, ó, deixa eu zerar isso aqui. Aumentei a altura, ele adquiriu energia potencial. Beleza? E a energia potencial, nesse caso, deixa eu deixar pausado aqui, ó. A energia potencial ela é igual à energia total. O corpo está parado, né? Porque eu pausei aqui o movimento. Imagino que como se tivesse alguém segurando esse cachorro aqui para ele não deslizar na rampa. E essa energia potencial ela é igual à energia total. Beleza? Eu quero ilustrar para vocês a conservação de energia. Quando eu soltar esse corpo aqui, ó, essa energia potencial, deixa eu colocar lento. Essa energia potencial vai se transformando em energia cinética, porque ele ganha velocidade. Ó, a energia potencial se transforma em energia cinética, porque ele ganha velocidade. Quando ele sobe de novo, essa energia cinética se transforma em energia potencial e vice-versa. Isso aqui ilustra muito bem o princípio da conservação de energia. Ó, nesse ponto aqui só tem energia potencial, então a energia potencial é igual à energia total. Soltei aqui, ó. Aqui no ponto mais baixo da trajetória, ele só tem energia cinética, porque ele não tem altura. Ele está no nível do solo aqui. Então ele só tem energia cinética. Então a energia cinética ela é igual à energia total. Se eu pausar aqui em qualquer outro momento da trajetória, ele tem uma determinada altura, então ele tem uma determinada energia potencial. Ele não está parado, ele só está parado porque eu pausei o movimento aqui. Então nesse ponto ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem também energia cinética. Se você somar as duas energias, energia cinética e potencial, você vai obter energia total. É isso que significa o princípio da conservação de energia. Quer dizer que a energia não pode ser criada nem destruída. O valor total da energia é isso daqui, ó, que está ilustrado nessa coluna. Esse é o valor total da energia. Só que essa energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada em outros tipos de energia. Nesse exemplo simples aqui, tem a energia potencial e a energia cinética. Beleza? Se eu ligar o atrito, porque aqui não tem atrito nenhum, né? Se eu ligar o atrito entre as rodinhas do skate e a pista vai gerar calor aqui. Então ele vai perder um pouco dessa energia para aquecer tanto a pista quanto as rodinhas do skate. Mas para ficar mais simples, eu não vou ligar o atrito, não. Vou deixar aqui para vocês verem mais, ó. Ó, energia potencial vai se transformando em energia cinética. E vice-versa. Quando ele chega lá embaixo, ele só tem energia cinética, porque a velocidade é máxima. À medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo a velocidade e essa energia cinética vai se transformando em energia potencial. E sempre a soma das duas energias aqui vai ser igual à energia total, porque a quantidade total de energia se conserva. Esse é o princípio de conservação da energia. Vamos mudar aqui de pista.
colocar essa pista aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mesma coisa, ó. O cachorro tem energia potencial quando ele está lá em cima e energia cinética quando ele está embaixo. Aqui, ó, deixa eu chegar nesse ponto aqui para eu ilustrar para vocês. Ó, aqui embaixo ele tem só energia cinética, porque ele só tem velocidade e não tem altura. Aqui nesse ponto ele tem um pouquinho de energia potencial, porque ele tem altura, então ele tem energia potencial gravitacional. Como a velocidade dele aqui não é zero, ele também tem energia cinética, que é a energia associada ao movimento, à velocidade. Beleza? Mesma coisa. E sempre a soma das duas vai ser igual à quantidade de energia total. Vou colocar outra pista. Mesma coisa. Deixa rápido. Mesma coisa. A energia ela vai sempre se transformar, mas nunca vai ultrapassar a quantidade total de energia. Então, o que diz o princípio da conservação de energia? Que a quantidade total de energia num sistema isolado vai ser sempre constante. Isso aqui nunca vai mudar. E a gente pode ver aqui a transformação de um tipo de energia em outra. Beleza? Esse é um exemplo muito simples que envolve só energia cinética e potencial. Vou mostrar aqui agora um outro simulador que envolve diversos tipos de energia. Por exemplo, isso daqui. Imagina que você tem uma pessoa aqui pedalando. O movimento da roda da bicicleta vai girar essa roda desse gerador aqui. E a roda desse gerador vai ser utilizada para alimentar, a energia gerada aqui, vai ser usada para alimentar uma lâmpada ou qualquer outra coisa. Então vamos lá. Se eu alimentar a pessoa aqui, ó, ela adquire energia química aqui no estômago dela, que vai se transformar em energia mecânica no movimento do corpo dela. Essa energia mecânica vai ser utilizada para girar a roda do gerador, e o gerador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica vai chegar até a lâmpada. Chegando na lâmpada, a lâmpada transforma essa energia elétrica em energia luminosa, né, porque a lâmpada vai acender, e energia térmica, porque a lâmpada esquenta. E, obviamente, a energia é conservada, né, ela se perdeu para o ambiente aqui. A pessoa não é um robô, ela vai parar de pedalar porque acabou a energia dela. Mas se eu alimentar a pessoa, novamente, eu introduzo energia química, que se transforma em energia mecânica, que se transforma em energia elétrica, que se transforma em energia luminosa e calor, e energia térmica. Então aqui a gente ilustra bastante, dá para ver muito claramente, né, que a energia ela se transforma de um tipo de energia em outro. Beleza? Tem aqui a energia solar também. A gente transforma energia luminosa em energia elétrica aqui no painel solar, e essa energia elétrica é utilizada para acender a lâmpada. Pode ser utilizada para ferver a água, para aumentar a temperatura da água. Então transforma energia elétrica ou energia luminosa em energia elétrica, que transforma em energia térmica para aquecer a água. Ligar uma lâmpada ou girar um ventilador. Aqui no caso então temos energia luminosa sendo transformada em energia elétrica por esse painel solar, e essa energia elétrica é transformada em energia mecânica de movimento aqui para girar esse ventilador. Beleza? Então esse simulador aí a gente viu que a energia ela se conserva, podendo se transformar de um tipo a outro. E aqui a gente viu as várias transformações de energia. Podendo transformar em energia química. Deixa eu dar o play aqui. Podendo transformar energia química em energia mecânica. Energia química transformada em energia mecânica, transformada em energia elétrica, transformada de novo em energia mecânica para girar esse ventilador. Ou para acender uma lâmpada, ou para ferver a água. Então temos aí a energia se transformando. Então é aí que está a utilidade desse princípio aqui. Por isso que esse conceito de energia ele é útil. Porque ele é uma grandeza que se conserva. Aqui, ó, princípio da conservação de energia. Esse princípio aqui é o motivo desse conceito de energia ser tão útil. Porque a gente consegue transformar a energia de um tipo para outro, de maneira que a quantidade total de energia se permanece constante. Então a gente consegue transformar de um tipo para outro. Esses são os exemplos e por isso que é útil. E a nossa civilização hoje em dia depende da boa utilização desse princípio. Tudo hoje em dia que a gente tem na nossa sociedade de tecnologia depende desse princípio. E aí que entra o trabalho de vocês, que eu passei para vocês, que é o trabalho sobre matrizes energéticas, que são justamente formas de você utilizar, você transformar uma forma de energia em outra e utilizar essa energia para o que a gente quiser, né? Para a tecnologia, para alimentar aí nossos equipamentos elétricos. Beleza? Então com isso a gente termina a conexão entre
entre a matéria que a gente estava estudando antes, que era dinâmica, né, o estudo das forças. A gente definiu aqui a noção de trabalho em termos da força como esforço realizado por uma força para mover um corpo de um ponto a outro. Utilizamos a noção de trabalho para definir a energia, que é a capacidade de produzir ação e ou movimento. Resumindo mais ainda, né, a energia é o combustível do nosso universo, nada acontece sem energia. Vimos aqui vários tipos de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Vimos várias formas de energia e o principal aqui, o princípio da conservação de energia, que é o princípio, a lei da natureza que nos permite transformar uma energia em outro tipo de energia. E hoje em dia o ser humano é esperto, a gente usa isso em todas as nossas matrizes energéticas. Por exemplo, a matriz energética hidrelétrica, ela usa o movimento da água, então a energia mecânica, para transformar essa energia mecânica em energia solar, ou em energia elétrica, quer dizer. A matriz energética solar utiliza energia luminosa. Através do princípio da conservação de energia, a gente consegue transformar essa energia solar, energia luminosa, em energia elétrica. E assim por diante. A gente consegue transformar a energia térmica em energia elétrica. E assim por diante. Vocês estão estudando aí no trabalho de vocês. Beleza? Então com isso a gente conclui essa matéria. E só para finalizar, porque eu estou falando desse assunto é interessante, então a gente aproveita para falar dessa curiosidade aqui. Ó. De onde vem essa conservação de energia? De onde vem esse princípio? Por que que isso funciona? Até pouco tempo atrás, até no século XIX, simplesmente o princípio da conservação de energia era algo que se observava na natureza. Faziam experimentos e era assim porque eles observavam que era assim. Não tinha uma explicação do porquê disso, né? Era, sei lá, porque Deus quis, digamos assim. Então não sabia de onde vinha isso. Até que surgiu essa moça aqui, M. Noether, uma matemática, e ela demonstrou que o princípio da conservação de energia ela vem de propriedades geométricas do espaço-tempo. Ela demonstrou isso daqui, ó. Simetria temporal das leis da física implica na conservação de energia. O que significa simetria temporal, né? Quer dizer que se as leis da física hoje são as mesmas de amanhã, que são as mesmas de ontem, isso implica, matematicamente, dá para mostrar isso fazendo conta, que se as leis da física não mudam com o tempo, isso significa que a energia é conservada. Isso é uma das consequências do teorema que ela demonstrou, o teorema de Noether. Ela é uma mulher, uma matemática e física, que fez essa contribuição gigantesca aqui para o campo da física teórica. Eu considero a contribuição dela muito mais importante do que a contribuição da Marie Curie, que é mais famosa, né? Aquela química que descobriu 2 elementos e demonstrou que elementos radioativos podem acontecer naturalmente na natureza, né? Por exemplo, o rádio. Então ela provou isso aqui, ó. A cada simetria do universo corresponde uma lei de conservação. Então, basicamente, todas as leis de conservação, ela explicou de onde vieram. Lei de conservação da carga, lei de conservação do spin, lei de conservação da quantidade de movimento, lei de conservação do momento angular. Tudo isso veio do teorema dela, essa contribuição gigantesca aí para a física e para a matemática. M. Noether. Para quem tiver curiosidade de pesquisar sobre a vida dela, vê esse vídeo aqui, que eu vou deixar o link também nesse PDF, que eu vou mandar para vocês. E é isso aí. Então, resumindo, a simetria temporal das leis da física implicam na conservação de energia. Então, de onde vem essa lei, esse princípio da conservação de energia? Vem do fato de que as leis da física não mudam com o tempo. As leis da física hoje são as mesmas que eram ontem e são as mesmas que serão amanhã. E isso implica, matematicamente, dá para fazer conta, mostrando que isso implica na conservação de energia. Essa moça aqui, M. Noether. Matemática importantíssima aí, que para mim está em pé de igualdade com Einstein, com Hilbert, com Heisenberg, com todos os grandes nomes aí da física moderna do século passado. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, vocês me entrem em contato pelo WhatsApp. E é isso aí. Essa é a última matéria. Com isso a gente encerra a matéria do ano. Falou, bons estudos para vocês.